Gente, eu diminuí aqui a luz, que eu não estava aguentando de calor, porque eu tenho várias luzes ligadas, porque normalmente eu gravo de manhã. E aqui eu tenho um janelão com uma luz maravilhosa. Mas agora não tem sol, mas eu não estava aguentando o calor de tanta luz. Acho que não tá ruim, né? De qualquer maneira, eu vou fazer uma gravação sobre Saturno. E Saturno não é um planeta luminoso, então faz de conta que faz parte do cenário. Eu sei muito bem como Saturno pode representar opressão, repressão, porque quando na pré-história eu comecei a estudar astrologia, eu tive uma chefe que o planeta Saturno dela, que era em peixes, caía em cima do meu sol no mesmo grau. E a gente trabalhou junto durante uns 3 anos e meio. E aí tinha uma coisa curiosa, porque o Saturno dela fazia conjunção exata com o meu Sol e oposição ao Sol de uma virginiana, que trabalhava no mesmo setor. E nós duas éramos as pessoas mais próximas dela. Éramos, vamos dizer assim, os dois braços, ela tinha 2 braços direitos, eu e essa outra moça virginiana. E a virginiana sabia dar um pouco mais de limite para ela, porque era bem mais velha do que eu. Então, às vezes eu tinha a impressão que a minha respiração incomodava. Que se ela pudesse me fazer parar de respirar, para ela seria legal. E eu era super obediente, mais do que obediente, né? Porque o Saturno de uma chefe mais velha em cima de você, em cima do teu sol, ali dentro você não brilha, você vai trabalhar muito, vai respirar pouco, vai se sentir bastante oprimida, e ponto. E não dá para relaxar. Então eu sei que Saturno pode ser opressivo, que Saturno pode ser castrador, eu sei tudo isso. E pode ser o planeta do limite da idade e até um dos planetas da morte. Eu sei muito bem disso. Mas também sei, né, que ele é um grande construtor e que o Saturno dos romanos, ele era uma entidade associada à riqueza. E não só à riqueza, associada à sabedoria, porque ele entrega o trono para Zeus. Ele sabe que, da mesma maneira como ele castrou Urano, ele vai ser derrubado por Zeus. E ele não oferece resistência, não. Ele entrega e se retira para o interior da Itália e reina feliz Ele era um titã, né? Reina feliz e as Saturnálias eram festas em homenagem a Saturno e festas agrárias de riqueza da Terra, porque ele é um planeta do elemento Terra. Então, a oposição de Saturno a Leão é significativa, e eu não estou entrando nem na questão do Saturno em Aquário, porque Saturno em Aquário, o que ele quer é que a gente faça junto, que a gente divida, que a gente compartilhe, que a gente coopere. E isso vai valer para todos os signos. Então, vai existir, e eu não fiz isso no texto que eu preparei para o astrodestino.com.br, eu não coloquei a questão do leonino sair do pedestal e sair dessa visão que é de leão e de câncer e de touro, dos meus, dos nossos, e abrir e ter e poder considerar a possibilidade de adotar um filho, a possibilidade de se integrar a pessoas diferentes, da valorização daquilo que Aquário faz o tempo todo, de adorar aquele que é diferente. Né? Existem alguns aquarianos e alguns sagitarianos que só conseguem se sentir em casa se estiverem dentro de um vagão de metrô onde você consegue ouvir mais de 5 idiomas diferentes. Aí, ok, tô em casa.
Essa é uma energia de um tipo de Sagitário e de um tipo de Aquário, que para Leão é para Câncer e para Touro, se forem signos, se forem pessoas é, tipicamente taurinas, tipicamente cancerianas e tipicamente leoninas, não vai fazer o menor sentido. Mas esse é o padrão de alguns aquarianos, de alguns sagitarianos. Quer dizer, eu me sinto bem se na mesa onde eu estou jantando eu consigo ouvir pelo menos mais 3 idiomas. São pessoas fisicamente diferentes de mim. Uau, eu estou em casa. É, então, só que isso eu nem explorei, porque aí vai ser um outro texto. O que Leão precisa é vibrar com Saturno, se for um leonino de mais idade, de mais de 50, 60 anos, a questão mesmo de cuidar da saúde, de cuidar da coluna, e entender que ganhar idade é ganhar limitação, né? Ponto. Manter os índices de colesterol e glicemia e o índice da pressão também arterial, ok. Muitos leoninos vão querer voltar às origens, porque Saturno pode promover isso. Podem querer entender a história dos ancestrais, coisa e tal. Ok. Mas não é para ficar lá atrás, né? Porque Saturno está em Aquário, então trazer essa história para o momento presente, entender como que o passado, o DNA não só biológico, mas espiritual, intelectual, ajudou você a ser quem você é. Trabalhar muito o autoconhecimento e pro leonino mais jovem, ser pai pela primeira vez, ser promovido. Saturno recompensa, não como Júpiter é um pouco mais generoso, mas Júpiter também sabe punir muito bem. Aliás, na mitologia, o que ele mais faz é punir os heróis ou os mortais que se atreveram a chegar perto da realização dos deuses. É Zeus quem pune, porque Saturno foi posto para escanteio. O que Saturno pode trazer para o Leão positivo e mais jovem é poder profissional, papéis novos que obviamente vão trazer para ele um nível de responsabilidade maior. Ser pai pela primeira vez ou encomendar o segundo bebê, conseguir subir na carreira, o que acaba também atraindo a inveja de muitas pessoas. Para alguns, talvez a necessidade de ter essa expressão aquariana, de poder ouvir as outras pessoas, porque o chefe leonino ou leonino dentro de casa, existe um tipo de leão que é mais reservado, então tentar abrir, tentar trabalhar com a comunicação. Então, assim, vai depender muito. Saturno é um planeta que, quando a gente avalia os trânsitos de Saturno, a gente precisa ouvir o que a pessoa plantou. Porque como Saturno é o senhor do tempo, desse tempo que a gente considera, né, o tempo limitado, o tempo estruturado, os calendários, a gente precisa saber, para você saber se aquele leonino vai ser promovido ou vai ser demitido, você tem que saber da história profissional dele e entender o que o mapa dele pede. Se apesar dele ser leonino, o mapa pede uma postura mais arrojada, se apesar dele ser leonino, ele pode ser mais aventureiro profissionalmente, ele pode ser um pouco mais arriscado, ele pode ter uma trajetória mais arriscada ou não. Você precisa, para você avaliar um trânsito de Saturno, para alguém, na verdade, nem só para Leão, mas para qualquer pessoa, se esse Saturno recompensa, se esse Saturno limita, se esse Saturno castra, se esse Saturno oprime, se está na hora de plantar, se está na hora de colher, depende da idade, depende da trajetória, depende do que ele fez. Se ele fez aquilo que estava de acordo com o que o mapa estava pedindo, se ele fez aquilo que seria assim pouco recomendado, e aí ele pode ter problemas, mas você precisa entender a trajetória do sujeito, porque Saturno é um dos símbolos
de livre-arbítrio. É um dos símbolos da consciência do eu e das escolhas que eu faço na medida em que a minha consciência saturnianamente me mostra qual é o melhor caminho. Na maioria das vezes, o trânsito de Saturno e a posição de Saturno no mapa pede bom senso. Na maioria das vezes, eu não estou dizendo que em todas as vezes, mas na maioria das vezes, Saturno está associado a coerência e bom senso. Tanto que quando você faz um mapa de alguém que tenha muitas influências em Capricórnio, ou muitas influências no elemento terra, isso não é uma regra, porque você pode ter alguém com muita influência do elemento terra, mas o nó lunar norte está a 28 graus de peixes. Então, é o elemento água quem vai mandar, e talvez o trânsito de Netuno seja mais importante, e as flutuações da Lua. Mas, na maioria das vezes, é a visão prática, o bom senso e a necessidade de saber estabelecer prioridades, né? Porque muita gente se atrapalha na questão da prioridade. Para você conseguir realizar um determinado feito, você tem que ter estruturado outras questões, senão você vai se atrapalhar, ou você vai ter que parar, interromper a tua trajetória por conta de alguma coisa que não ficou bem alicerçada. Enfim, é isso. De qualquer maneira, eu acho que a gente passou nesse ano de 2020 por uma pressão saturniana, Saturno junto com Plutão, trazendo a morte, trazendo as dificuldades, e uma questão, né, os grandes heróis desse ano de 2020, tanto os médicos, as enfermeiras, todos aqueles dentro dos hospitais, os assistentes, o pessoal, os paramédicos, eles não o time não os grandes das farmacêuticas, mas o time que está dentro de laboratório, eles não aparecem, né? Eles não aparecem. Quem vai aparecer vai ser o presidente, ou o vice-presidente, ou alguém que tem um cargo alto de direção, de marketing, blá, blá, blá. E o time mesmo que estava lá, saturnianamente trabalhando, plutonianamente encarando a morte e arriscando a própria vida, não aparecem. Não. Você até teve algumas homenagens, hoje isso acabou, mas é o time que está correndo contra o tempo, né? Eu vou parar por aqui, leiam o texto. O ideal para acompanhar o meu trabalho, se vocês gostam do meu trabalho, é levar os vídeos e os textos, porque na hora que eu sento para escrever, aí não é de improviso, eu consigo fazer um pouco mais de pesquisa, então é o ideal. Eu acabei não falando de Saturno nos relacionamentos, vou falar, vai ser o último bloquinho dessa leva, e de qualquer maneira eu vou falar, eu trouxe várias datas até o dia 21, e eu vou falar depois, mas hoje eu vou gravar só mais um bloquinho que é Saturno nos relacionamentos.